Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de junho. Na verdade, esse vídeo vai ser mais uma espécie de recapitulação, né? Eu vou ser breve comentando sobre esses livros, até porque já saíram 2 vlogs, tá? Em junho, eu organizei a maratona Junho Romântico, inclusive já estabelecemos que todo ano iremos fazer essa maratona, e ela consistia basicamente em tentar ler livros de romance. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu não sou muito de ler romances, então isso aqui era uma tentativa para eu dar chance pro gênero. Tiveram algumas coisas positivas, outras nem tanto, nós vamos conversar aqui brevemente sobre todas elas, mas como era literalmente um desafio, eu decidi gravar um vlog com tudo que rolou na maratona, tá? Esse vlog ficou dividido em 2 partes, vou deixar nos cards e no box de descrição os 2 vlogs para vocês assistirem, porque lá eu falei um pouco mais detalhado dos livros que eu li e também tem dicas de séries, tá? De doramas, porque isso aí foi o ponto altíssimo da maratona. Consegui me viciar em dorama. Dorama foi um negócio que realmente estava valendo a pena pra mim. Então, assim, não deixem de conferir o vlog. Tá lá marcadinho os livros, o momento que é os doramas, pra vocês poderem conferir, tá? Então, gente, por favor, já deixa aquele like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. À medida que eu vou falando os livros, vamos conversando aqui. Eu quero realmente bater um papo com vocês. Me deem parabéns que eu consegui. Que eu consegui sobreviver a minha própria maratona, porque eu tava com muito medo dessa maratona não dar certo, tá? Então, que bom. Ano que vem a gente repete a dose. Mas vamos direto pros livros, tá? Sem enrolação. Começando pelo livro que não se encaixava tanto assim na maratona. O pessoal da maratona tava roubando. Disseram, Rô, lê sim, tá tranquilo, vale. Mas assim, não vale tanto, tá, gente? Só que eu amei, foi 5 estrelas, foi favorito, que no caso é Tress, a Garota do Mar Esmeralda, porque aqui a gente vai ter a Tress, ela é uma menina que vive numa ilha tranquila, e ela tem ali a sua paixonite no filho do Duque, só que em determinado momento o Duque quer que esse filho dele case, e leva ele pra longe, né, pra apresentar noivas pra ele, e o menino tá fazendo de tudo pra não casar, tá? Porque ele é apaixonado na Tress. Só que quando o Duque volta, ele volta sem o filho, e a Tress precisa descobrir onde que esse rapaz está. O que foi que aconteceu com ele. Nisso ela acaba invadindo um barco para poder sair da ilha e acaba vivendo uma aventura. Essa aventura vai ter toda a questão ali de piratas e luas que liberam esporos, que sim, tem isso nesse universo, e esses esporos são super perigosos. Cada tipo de esporo tem algum poder diferente e é perigoso, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são úteis. Então você precisa aprender a lidar com esse universo. E a maneira que o Brandon Sanderson apresenta isso aqui é muito bem feita, porque parece natural para os personagens. É uma história que te cativa, tá? Você começa a se afeiçoar muito atrás e você entende do porquê alguns tripulantes do navio acabam se apegando a ela também. Eu realmente gostei de todos eles, inclusive a gente tem a presença do Royd. Eu sei que ele é um personagem que aparece em outras histórias do Brandon Sanderson, mas você não precisa se preocupar, porque dá pra entender perfeitamente a situação nesse livro, sem atrapalhar em nada. Só acho que talvez você fique curioso para ler outras histórias para poder encontrar o Royd nelas, tá? Com certeza é um livro que valeu super a pena a leitura. Fiquei muito feliz quando cheguei na conclusão, porque é de deixar o coração quentinho, tá? Outro que teoricamente falaram que tinha um romance, mas eu cheguei lá, não tinha, tá? Foi, no caso, o Toca das Raposas, porque aqui a gente vai ter um personagem que ele tá fugindo do passado dele e ele se vê dentro desse time. E dentro desse time tem alguns conflitos, algumas intrigas, algumas brigas ali, o povo se mete a porrada logo de cara, é meio que esse tumulto, e todos eles têm uma vida extremamente ferrada, tá ligado? Me falaram que tinha um romance LGBT aqui. Eu cheguei no final do livro e eu suponho quem vai ser o casal no próximo e tudo mais. Mas nesse livro mesmo não tem nada de romance, tá, gente? Na verdade é mais assim a apresentação dos personagens, você saber um pouquinho ali sobre o passado do protagonista. Mas na verdade tem muita coisa ainda que eu espero que tenha nos próximos pra gente conhecer um pouco mais as histórias dos outros. E fica nessa briga aí o livro inteiro. E no final acontece uma certa coisa que vira, assim, realmente um grande gancho para o próximo livro. E esse livro aqui, em particular, eu acho que ele merecia uma revisão melhor, uma edição melhor. E eu não tô falando do trabalho da galera Record aqui não, tá, gente? Eu tô falando da história original. Porque tem coisas aqui que são muito simples, eu acho que dava pra dar uma melhorada no texto em si. Mas foi um livro que, mesmo ele sendo, assim, bem mediano mesmo, eu me vi entretida, sabe? Eu li super rápido, virou, assim, um guilty pleasure pra mim. E mesmo sabendo que ele não é bom, eu quero ler as continuações. Aí um livro que, assim, eu não esperava nada dele. Ele teve seus pontos, assim, mais legais, mas ao mesmo tempo tinha coisas ali que
Eu não tava esperando, eu também não queria que tivesse. Que no caso é o livro Noiva, da Ali Hazelwood. Aqui a gente tem um casamento arranjado entre um vampiro, uma vampira na verdade, e um lobisomem, meio que pra poder manter uma relação de paz entre as duas raças. E ao mesmo tempo a gente vai ver essa vampira investigando o desaparecimento de uma amiga humana dela. E esse alfa, né, esse lobo, ele também ele tá preocupado com algumas questões políticas e tentando proteger a matilha dele e, no caso, a irmãzinha dele. No meio disso, a gente vai ver os dois já casados, mas assim, é aquele casamento simplesmente por questões políticas e aos poucos é que eles vão se apaixonando um pelo outro. As situações em que surgem proximidades entre eles fazem até sentido. É até um casal que você gosta, que você torce, mas ao mesmo tempo eu achei que a autora botou muita coisa cafona nesse livro. Entendeu? É um livro que claramente não é pra você levar tão a sério. É aquela coisa bem, tipo, sangue verde. Tem um rolê aqui de parceira, de nó, que eu fiquei assim... Ai, me deu uma vergonha alheia, gente, que, sinceramente, é um livro também que bebe muito da fonte de Crepúsculo. E assim, ele... Olha, eu reconheço que Crepúsculo não é a melhor coisa do mundo, mas ele tem seus pontos positivos. E aqui, ele se inspira justamente na parte que não é boa do Crepúsculo. E eu fiquei assim, tipo, cara, não. Entendeu? Então é aquela coisa, foi legal, mas assim, é um livro muito cafona. Eu confesso que eu já não tinha muito interesse em ler os livros de romance da autora, né? Porque esse aqui, no caso, é uma romantasia. E agora, lendo esse aqui, eu fiquei com menos vontade ainda de ler os outros. Talvez, se tivesse algum outro livro de romantasia dela, eu poderia ter um surto e tentar dar uma chance. Talvez acontecesse. Mas é aquele livro que é bem meia boca, tá, gente? Inclusive, depois que eu terminei de ler, é que começaram a aparecer os fãs reclamando desse aqui também. Então, assim... Ai, vai por sua conta e riscos, tá? É pra ser bem despretensioso, pra você não esperar nada desse livro. É aquela coisa que você lê rapidinho, porque realmente isso aí tem um detalhe. A escrita é extremamente fluida. Eu li, acho que em 3 dias, eu acho, não tenho certeza. Mas sim, foi realmente rápido. Mas é um livro bem, assim, ok, tá? Nada demais. E ele tem bastante coisa brega e cafona dentro dele. Aí eu resolvi conhecer a escrita da Sophie Kinsella. Ela é uma autora de romance, né, desse chick-lit que eu escuto falar há muito tempo, tá? Sempre ouvi elogios sobre ela. E aí eu peguei o audiobook e fiquei com seu número, que era um livro que eu realmente vi as pessoas elogiando. E eu tô realmente surpresa porque eu gostei desse livro. Porque aqui a gente tem uma mulher que ela tá noiva e ela acaba perdendo o anel de noivado. Só que esse anel de noivado é tipo assim uma herança de família e tá, aquela coisa. E ela começa a dar o número de telefone dela pros funcionários do hotel onde ela estava pra ver se alguém encontra o anel e liga pra poder fazer a devolução pra ela. No meio disso, ela acaba sendo assaltada e perde o telefone. Ela encontra um outro celular e aí ela dá o número desse outro celular pra todo mundo de novo. E quando ligam pra esse celular que ela arrumou, ela descobre que na verdade era de uma assistente de um cara e isso era um telefone empresarial. E aí ela vira e fala assim, moço, não posso te devolver esse telefone porque aconteceu isso, eu preciso desse número. E aí eles meio que entram num acordo onde ela vai passar os e-mails pra ele, né? Ela meio que vai acabar trabalhando pro cara para poder manter esse número enquanto soluciona essa questão do anel de noivado. E nesse meio tempo, eles dois vão se conhecendo e vai surgindo um interesse ali entre eles. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que ela mostra como que a personagem é imperfeita. Porque logo de cara, eu não gostei muito das amigas dela. Tem uma pessoa ali especificamente que eu virei, mano, não dá pra conviver com a pessoa assim. Não gostei do noivo, mas durante a narrativa a gente vê um amadurecimento dessa personagem e de como ela começa a botar, assim, rédeas na vida dela, né? Inclusive o rapaz, né, o empresário acaba falando até do tipo, olha, você não pode ser tão boazinha assim com as pessoas, você não pode ficar tentando agradar todo mundo sempre. E nessas conversas é que você vê a aproximação deles dois e de um jeito você consegue começar a torcer pra eles dois ficarem juntos. Eu já tava com muito ódio do noivo dela, porque eu tava falando assim, minha querida, você não precisava nem aparecer um homem decente pra você ver que o que você tá é ruim, entendeu? Então, tinha essas coisas, mas assim, eu super me diverti, eu tava super entretida, a escrita realmente é muito fluida. E eu adorei o final também. E aí, como eu já tava no embalo, eu acabei pegando um outro livro da autora também, que foi o Amar é Relativo, também por audiobook, tá? É porque era só esses dois dela que tinha disponíveis. Esse Amar é Relativo eu já não gostei tanto, porque a gente tem uma escritora que ela tá indo pra um retiro de escrita, e lá ela conhece um cara. Só que dentro desse retiro tem um negócio que eles meio que usam codinomes, então assim, ninguém tá falando muito sobre a própria vida, ela não sabe nem o nome real do cara ainda. E é bem aquele amor de verão, sabe?
Só que aí vem a parte que me incomoda. Eles estavam falando que iam ficar junto pro resto da vida em um retiro. E eu fiquei, gente, vocês estão emocionados, hein? Essa parte não foi tão legal, tá? Porque eu acho um pouco irreal as pessoas se aproximarem assim e já sair falando que vai casar, aquela coisa toda. Eu acredito que era no máximo uma situação de, pô, a gente sai daqui vendo o que que dá, né? A gente pode tentar se conhecer. Mas a diferença é que entre a protagonista do Fiquei com Seu Número e dessa daqui, é que lá ela foi tendo um amadurecimento aos poucos. E ela também não era uma pessoa que eu necessariamente não gostasse, sabe? Ela tinha falhas como qualquer outro humano. Essa daqui eu realmente não gosto dela. Ela tem uma personagem pra mim que é intragável. Do tipo, eu achava que eu era um pouco desorganizada e que às vezes acaba surgindo a necessidade de eu fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e eu acabo me tumultuando um pouco com isso. Enfim, vida adulta, isso acontece. Mas essa personagem, ela é num extremo de que ela começa 1000 coisas, ela não termina nada, a casa dela é uma zona, a vida dela é uma zona, e ela tenta ser boazinha demais com as pessoas e, tipo assim, ela chega a trabalhar e não cobrar direito pelo trabalho dela, sabe? E eu fiquei assim, não tem como uma pessoa ser assim. E aí ela tenta meio que já modificar o cara, porque, por exemplo, um detalhe simples, o cara não é vegetariano, tá? Você conversar com a pessoa, tipo, olha, vamos diminuir o consumo de carne e tal, porque tem essa importância aqui. Beleza, mas nada te garante que a pessoa vai aceitar isso, entendeu? E outra coisa, a pessoa pode até saber e virar e falar assim, estou ciente e quero continuar comendo carne. E ela começa a encher o saco do cara com isso. E eu tipo assim, cara, não dá pra te defender. E eu acho que o mais engraçado disso é porque tem uma amiga dela dentro do próprio livro que fala que não se relacionaria com vegetariano. Isso aí foi uma coisa que me fez rir. Mas assim, são muitas coisas que ela fica atazanando o cara. E tipo assim, ela reclama do tipo de arte que ele gosta, do estilo de coisa que ele faz a vida dele. Tem uma cena específica que realmente acontece uma coisa que eu virei assim, pô, ele deu uma vacilada aqui. Mas dava pra corrigir, entendeu? E era uma coisa tranquila. E era uma coisa dele com ele mesmo, que em uma frase ele conseguiria resolver o problema. Mas todas as outras coisas que ela reclama desse cara, eu não achei reclamações plausíveis. Então assim, isso foi me irritando muito. Teve um momento que eu me irritei até com o cachorro, tá, gente? Porque ela simplesmente nunca tentou educar esse cachorro, ela só deixa... Ela tem a educação permissiva com o cachorro dela. É isso, entendeu? Então assim, eram muitas coisas. E o cara, ele era um cara normal, até que bem prático, sabe? Beleza, ele tinha alguns problemas ali com o pai, com a mãe dele, mas era uma coisa fácil de resolver e que ele resolveria ou sozinho ou com qualquer outra mulher na vida dele e tava tudo bem. Eu acho que realmente o meu problema nesse livro aqui foi ela. E no final, a gente sabe que eles vão ficar juntos, né? Um livro de romance. E que eles vão conseguir equilibrar as personalidades deles. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu aceitei do tipo assim, ah, não, beleza, é porque é livro, acontece porque é um livrinho de romance e tá tranquilo. Mas na vida real seria completamente impossível. Eu não consigo visualizar essas duas pessoas ficando juntas. Até porque eu acho que pouca coisa... entre eles, né, que seja em comum, aparece dentro da história. Então é meio que, pra mim, ficou naquele tom de amor não enche barriga, sabe? Então eu não consegui torcer tanto pelo casal, porque eu não gostava da mocinha da história. Mas um ponto positivo da Sophie Kinsella é que também ela apresenta um amadurecimento da personagem nesse livro. Só que eu achei que o amadurecimento aqui, ele aconteceu muito mais rápido e de uma coisa que não é que você vai fazer assim e vai resolver. Todos os defeitos dela são questões de disciplina, de rotina. E isso não acontece do dia pra noite. Isso não acontece pós um retiro. É uma coisa que leva-se mais tempo. Então, esse tempo, eu achei que não ficou convincente. Mas não chega a ser um livro ruim. Inclusive, eu acho que talvez muita gente não vai se incomodar com a personalidade dela. Porque pra mim foi uma coisa muito específica do tipo, eu não gosto desse tipo de pessoa. Entendeu? Eu não suporto esse tipo de gente na vida real. Se eu vejo uma pessoa assim na vida real, eu me afasto imediatamente porque eu não quero ela perto de mim. Nem como amizade, como nada. Entendeu? Então, assim, isso pesou muito, tá? Mas é porque eu odiei a protagonista. Eu acho que provavelmente outras pessoas não vão se incomodar tanto assim com ela. Aí eu também ouvi um conto no Audible que foi o Se Tu Me Quisesses, que aqui a gente tem uma fada e um mágico e eles se conhecem ali no sertão nordestino, que ele tá fazendo as apresentações. Enfim, o caminho deles se cruzam. E aí eles ficam realmente assim apaixonados, deslumbrados um pelo outro. E a premissa principal, né, o que esse livro quer passar de mensagem é que paixão é uma coisa que dá e passa e amor é uma coisa que fica. E que antes deles entrarem num relacionamento e de estarem juntos, eles precisam conhecer cada um a si mesmo.
e a gente vai acompanhar isso. Só que ele é um conto bem curtinho e o tom da narrativa, ele é extremamente romântico. E pra mim, que não sou uma pessoa tão romântica assim, acabou não tendo impacto, porque eu virava assim, nossa, tá floreado demais, sabe? E é uma coisa negativa do livro? Não. Na verdade, eu acho que pra quem gosta de romance, isso aqui vai ser muito positivo. Inclusive, gente, apesar de eu não ter gostado, porque eu não consegui me importar com personagens, né, nem com a narrativa ali, eu não consigo encontrar nenhum defeito na história. Então isso aqui foi um conto que foi totalmente por questão de compatibilidade. Eu não sou compatível o suficiente com esse tom de romantismo. Mas pra quem gosta de romance, eu acredito que vai ser um excelente conto. Inclusive, eu acho que esse conto já ganhou até um prêmio. Aí, por último, um livro assim que eu realmente detestei, tá, gente? Foi o Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. E eu, além de detestar, ainda fiquei uma péssima impressão da autora, porque todo livro tem algum momento das histórias dela que tem uma traição, e eu acho que ela romantiza isso de algum jeito. Tanto que, depois de ler isso aqui, eu decidi que se eu for ler alguma coisa dela, eu vou catar o spoiler primeiro pra ver se tem alguém sendo corno dentro da história, porque se tiver, eu não vou ler porque eu não vou ter paciência, entendeu? É isso. Porque nesse aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma mulher que ela descobre que ela tá sendo traída, e ela começa a mandar carta pro marido da amante do marido dela. E aí os dois ficam se conversando por carta, né? E fica aquela coisa de, ai, por que meu marido me traiu? Onde foi que eu errei? Onde foi que meu casamento deu errado? E eu tô tipo assim, meu anjo, o seu marido só te traiu? Ou no caso do cara, a sua mulher só te traiu? Porque são duas pessoas que não têm caráter, tá bom? É isso, não tem muito o que você se decifrar sobre. E o que eu fiquei mais inconformada é porque eles não confrontam os seus respectivos parceiros logo de cara. Eles continuam. Eles continuam procurando as cartas que um mandam pro outro e ficam compartilhando, né, meio que as provas ali da traição deles e não tomam atitude especificamente. E eu fiquei pra morrer vendo isso, que gente, não tem condição. Porque, tipo assim, vamos supor, acho errado a pessoa perdoar uma traição e continuar casada? Acho. Eu acho, realmente, gente, trair uma vez vai trair sempre. Mas pior do que isso é a pessoa saber e não falar nada. Finge demência. E eu fiquei assim, gente, é o quê? Sabe? Então, assim, não gostei, tá? Realmente não gostei. E, assim, no final tem dois lados. Um lado foi o que me impediu de dar uma estrela pra esse livro. Eu falei assim, ah, tá, dei uma salvada aqui. Mas o outro foi tipo assim, mano, que merda, sabe? Então, assim, eu detestei. E como eu falei no vlog pra vocês, é muito mais provável eu encobrir um crime do que eu aceitar uma traição. É mais ou menos esse o meu padrão. Então, assim, não dá, realmente não deu pra mim. E o que me deixou uma péssima impressão da autora, porque como ela sempre põe um negocinho assim de traição, e de algum jeito eu acho que, ai, fica tudo bem, fica meio romantizadozinho, eu tô na minha cabeça, eu tô perguntando assim, ou essa mulher, ela já foi corna e ela perdoou, e aí agora ela joga assim pro universo, né, pra ver se tem leitor que fica do lado dela pra ela não se sentir tão mal, ou ela literalmente já traiu, não sei nem se ela é casada ou alguma coisa assim, ou se ela traiu qualquer pessoa que ela tenha se relacionado em algum momento e que ela acha isso normal, que acha que traição dá pra ser perdoada. É uma das duas coisas. As duas coisas pra mim são péssimas, pra mim as duas eu considero desvio de caráter, então realmente não dá pra mim, tá? Eu enchi o saco dessa autora, não quero ler mais, porque toda hora, gente, é a única coisa que acontece. Roda, roda, roda e é sempre isso, sabe? E eu tô tipo assim, cara, você não tem outro plot pra escrever, não tem mais nada pra escrever. E aí eu fiquei assim, ai, não quero mais. Cansei, não quero. E apesar dos outros livros que eu li esse mês não serem tipo assim, 5 estrelas, porque eu levo em consideração que eu não sou o público-alvo desse tipo de gênero, todos eles eu consegui ter alguma coisa positiva. Eu consegui pegar algum elemento e pelo menos me divertir com ele. Esse aqui eu não me diverti com nada. Eu simplesmente odiei essa história, tá? E eu só não dei uma estrela por causa de uma coisa. Por causa, assim, de um parágrafozinho que teve ali, eu falei, tá, ok. Mas, de resto, realmente foi uma leitura que não valeu a pena pra mim. E bem, gente, essas foram as minhas leituras do Junho Romântico. Talvez não tão romântico aqui, porque eu reclamei pra caramba também. Recomendo que vocês assistam o vlog, porque lá eu também falei das séries, dos doramas e tal. Então vai estar marcadinho na minutagem, sabe? Pelo menos pra vocês assistirem isso também, porque eu não vou comentar os doramas aqui. Agora me contem aqui nos comentários se vocês participaram da maratona, o que foi que vocês leram. E eu acho que com essa maratona dá pra vocês terem mais ou menos uma noção do tipo de coisa que eu gosto e que eu não gosto nos livros de romance. Então dá pra dar um norte aí pra vocês poderem me dar algumas indicações de livros do gênero.
Até porque ano que vem nós faremos essa maratona de novo, tá bom? Vai ser o mesmo esquema, né? Livros, filmes e séries com essa temática. Mas, como teremos tempo para planejar, talvez eu tente fazer alguma coisa mais legal, uns templates, uns desafios, algumas coisinhas assim. A gente vai vendo. Essa desse ano foi meio que um teste, sabe? Porque eu nem sabia se eu ia sobreviver à própria maratona. Mas agora que eu concluí, eu fiquei com vontade de repetir pro ano que vem também. E, gente, claro, né? Por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Compartilhe com seus amigos que gostam de romance. Os links de compra, redes sociais, canal no Telegram vão estar todos aqui embaixo no box de descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!